Bom dia, meus irmãos. Espero que essa série esteja edificando a sua vida, né, nesses devocionais que estamos colocando aí no nosso canal toda manhã, né, e vamos dar sequência. Hoje eu quero... ontem nós estudamos do 7 ao 11 e hoje eu quero focar um pouquinho mais no versículo 10, que diz assim: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Disciplina é para a vida. Só que o que acontece? Nos nossos dias de hoje, né, nós somos ensinados que qualquer tipo de sofrimento é falta de fé. E não parte de uma correção amorosa de Deus, ou como se não tivéssemos nenhum proveito, como se Deus não estivesse agindo por meio daquele mal para nos beneficiar. E às vezes a gente enfrenta alguma oposição, a gente enfrenta desemprego, alguma doença, e essas coisas são vistas como obras de Satanás, e como se não tivesse algum lucro, não tivesse algum proveito, algum ganho da nossa parte, né? Deus agindo em meio a todas essas coisas. Agora, quando nós olhamos para Hebreus, nós podemos perceber que o seu autor queria que os seus leitores eles estivessem a todo instante aproveitando as oportunidades, né, de cumprir o propósito de Deus, o propósito de Deus em meio a toda e qualquer circunstância, e sempre pensando que Deus os amava, os ama, né, e quer o bem, né, quer o seu bem. O versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo 10, ele é muito similar com o versículo de... A ideia, né? É muito similar com o versículo de Romanos 8, 28 e 29. Né, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você consegue perceber, né, essa similaridade? Que Deus, aqui no versículo 10 de Hebreus, Ele quer nosso bem. Ele quer que nós participemos de sua santidade. Agora, quando nós olhamos lá para Romanos, nós vemos que Deus ele age em meio a todas as coisas para que a imagem de Cristo seja formada em nós. O grande problema é que nós, naturalmente, a gente não quer essas coisas. A gente quer paz, a gente quer tranquilidade, a gente quer viver o céu aqui na terra. E então, o grande problema é que Deus não pensa assim como a gente. E o que importa é o que Deus quer, o que Deus pensa. Quem que será que tem mais chance de estar certo? Essa minha vontade de viver paz, tranquilidade, serenidade, o mar de rosas aqui na terra, ou Deus, usando todas essas circunstâncias para nos esticar, nos moldar, nos aperfeiçoar conforme o seu Filho Jesus. Certamente é Deus que está certo. Nós queremos muitas vezes viver mediante a propósitos mundanos, e egoístas, pensando só na nossa vontade, no nosso desejo, naquilo que a gente acha melhor para a gente. E quando a gente olha para a função da disciplina, de nos santificar, o bem da verdade é que muitos dos nossos sofrimentos eles servem justamente para a gente desapegar das coisas dessa terra e amar mais o céu do que este mundo. Amar mais a Deus, do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer para a gente, e muitas vezes a gente não pensa assim, e a gente fica como se fosse um bebê birrento, mimado, mas a gente precisa lembrar, que Deus, Ele quer nosso bem, Deus nos ama. Precisamos lembrar também que Deus não nos fez para o sofrimento, então não é que Deus quer que a gente sofra, Ele nos criou para sofrer, não foi bem assim. Acontece que o homem procurou o pecado, por meio ali da desobediência de Adão, e agora nós vivemos em um mundo sob a maldição do pecado. E aí então a gente tem agora que aprender a lidar com toda essa situação, mas Deus, em sua grande misericórdia e graça, Ele age em meio a tudo isso ainda para nos aperfeiçoar. Então a gente deve manter o nosso coração tranquilo, seguro, ainda que as coisas desse mundo nos tragam dor,
às vezes as nossas atitudes pecaminosas nos tragam as consequências do nível catastrófico que um pecado é, ainda assim a gente precisa lembrar que é Deus nos disciplinando, nos ensinando, a fim de que nós possamos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo. Ele faz isso porque somos filhos, porque Ele nos ama e certamente é porque Ele quer que nós usufruamos da verdadeira vida. Deus abençoe seu dia, meu irmão. Fica com Deus.